Fermento natural. Quando você começa a fazer o pão na sua casa, quer seja ele uma massa caseira enriquecida, ou mesmo um pão simples que você tenha visto, veja bem, os fermentos, de um modo geral, todos eles são naturais, né? São fermentações vindas de cultura, de preparação, são frutos de um meio. E certamente que essas leveduras são encontradas nos seus estados mais bruto, né? Mais natural, vamos dizer, né? E são, logicamente, que bactérias cuidadas, tratadas e que foram cuidadosamente preparadas, entende? E também, logicamente, que essas bactérias, no seu estado selvagem, vamos dizer, virgem, selvagem, elas, por sua vez, trazem também uma certa acidez, vamos citar assim, uma certa acidez, e que ela evita que outras bactérias, que pode estar no ar, como ela veio de bem, né, pode vir do mal também, e para que ela não seja infectada. Certamente que eu já citei em algumas lives minhas o que acontece, até usei de fazendo um teatrinho, né, uma historinha, tá? Bem mais simples para que para que as pessoas pudessem entender melhor sobre essas bactérias, que normalmente elas têm uma parte acética, que seria o ácido acético que a compõe. E eu digo sempre, é uma forma, como eu disse, formando assim um teatrinho, uma historinha, de que o Levan é um espertão, ele traz com ele protetor, que seria o ácido acético, que não permite que ninguém o agrida, que ninguém o venha poluir, que ele se mantenha sempre estável de uma forma muito saudável, e também pelo fato do processo enzimático, que é uma enzima, uma diastase, uma enzima diastática, né? Que trabalha na transformação do amido em açúcares. Quer dizer, logicamente que isso é mais uma historinha que eu estou contando. Esse camarada é um serviçal da levedura dessa bactéria. Então, ela se desenvolve, se alimenta e vai, por sua vez, desprendendo gases, aumentando os espaços e ganhando força e aumentando a colônia. Esse é mais ou menos um princípio do que é o fermento de modo geral. Eles vêm de culturas. Veja bem, o Saccharomyces cerevisiae, que eles chamam, é o fermento em pasta, o fermento de padaria. Ele já é um dos mais, certamente que um dos mais antigos já da era moderna, do século XIX para cá. Ele foi criado para, logicamente, que acelerar a fermentação, melhorar, porque em função de produzir com mais rapidez, mas, logicamente, que a demanda era muito grande, e na fermentação natural, eu digo, é natural todo, mas, de um modo geral, é a fermentação natural um pouco mais ativa, formado também por essas bactérias, diferente de outra. Então, ela, por sua vez, acelerava o processo. Isso veio resolver praticamente o problema de produção, né? Que se vê até hoje. Então, ele vem de uma cultura, é feita uma cultura desse fermento, e me parece que já, eu não sei se hoje mudou, mas já há algum tempo, eu tive inclusive alguma indústria, e eu vi, eram mais do melaço da cana, né? Que partia essa cultura. Do Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento em pasta. Bom, o que significa fazer um pão com fermentação natural? A fermentação natural, basicamente, é uma fermentação mais lenta, né? A fermentação natural de fato, ela tem uma fermentação lenta, vagarosa, certo? E ela traz, está certo que sabe-se que a fermentação longa traz mais acidez e, por sua vez, mais aroma. E, logicamente, que você tendo uma fermentação prolongada, você certamente que vai ter maior durabilidade
e melhor digestibilidade no caso da fermentação longa e natural. Aí me perguntam, tá, me escuta, eu já tentei, não consegui. Como é que eu faço o meu fermento, o meu levain, por exemplo? Vamos falar do fermento natural em si, que mais se fala que é o fermento natural mesmo, que seria o de cultura. E nós fazemos a cultura partindo de uma série de coisas. Por exemplo, a farinha, por sua vez, foi o primeiro passo que vem lá dos tempos antigos, desde o tempo do Egito, que é a fermentação do próprio trigo, gerando a fermentação, colhendo bactérias e, por sua vez, dando a formação do fermento natural. Normalmente se age da seguinte forma, são pequena quantidade, vamos falar em colher, né? Se fala muito em colher. 2 colheres de farinha, 2 colheres de água, você mistura bem misturadinho, fazendo uma pequena pasta, passa um papel filme, ou um plástico, ou uma tampinha perfurada para que as bactérias penetrem e comecem comecem a criar, né, a movimentar, e por sua vez gerar o fermento. Bom, mas existe também, já se faz há muito tempo, partindo de outros, né, de outras fontes que não seja só o trigo, o trigo branco, o integral. Eu mesmo fiz muito fermento de batata inglesa, um fermento muito bom. Eu fiz de batata doce, caldo de cana, abacaxi, enfim. Enfim, a maçã, por exemplo, bela no levain também, sempre se faz mais ou menos obedecendo uma mesma linha, uma mesma reta. Isto é, você parte do princípio que você tem, digamos, vai colher o líquido da batata, você rala, espreme, colhe o líquido, 2, 3 colheres de líquido da batata, e diz que ela tem também umas outras funções maravilhosas, né? Com relação à saúde humana, esse caldo da batata. Procura se informar, que é interessante. E da mesma proporção a farinha. Faça a pequena pasta. Partindo daí, você vai começar a contar os dias. Em média, são 5 dias em que você, a cada 24 horas, você vai alimentando essa mistura. Tá? Então, você pode, como eu disse, são várias as formas de você conseguir obter. Muitos tentam fazer de um jeito ou de outro, nem sempre você consegue. Veja bem, eu mesmo já tentei algumas vezes de desses itens que eu citei, muitos deles eu também não consegui. E por mais de uma vez eu tentei, depois de 1 ou 2 ou 3 tentativas, aí eu consegui. Então, veja bem, não é motivo para você desistir, achar que não dá certo, achar que não funciona. Eu rezo sempre essa doutrina. Seja persistente, tenha amor do que você faz, e você sempre tem um resultado bom, pode acreditar. Você chega no final com um bom resultado. Boa vontade, carinho com as coisas, atenção, dedicação, e procurando sempre manter higiene, porque é muito fundamental, neste caso, no caso de cultura, quando você promove uma cultura, não importa qual seja, você sempre tem que prezar pela a higiene absoluta. Absoluta. Isso é fundamental quando você estiver trabalhando, lidando, buscando alguma coisa que possa te favorecer, principalmente se tratando em matéria viva. É necessário esse cuidado, é muito importante. É uma das partidas, eu estou dando uma dica aí de quais os levantes que você pode ter. Você pode tentar em alguns deles aí, certo? E, logicamente, que é bem possível que você consiga em um deles.